Olá, espero que todos estejam bem. Mais uma semana se passou e algumas dúvidas, né, chegaram até nós. É, Algumas pessoas buscam o mapa estando morando em outros países ou em outro hemisfério. E não foi só esse o caso. A Carol também estava me questionando, uma pessoa que ela conhece, quis fazer um mapa, perguntou como é o mapa e tal, e quando foi ver, ela descobriu que a pessoa está no exterior. Isso acontece muito. Eu já comecei a fazer um mapa de uma pessoa, às vezes não, a gente não percebe ali o telefone, a gente não percebe, a pessoa está no exterior. E a gente começa a falar e de repente a pessoa não sabe, né? Então vamos colocar aqui a ideia seguinte: quando você nasce, por exemplo, perto da linha do Equador, nós estamos no Brasil, quando você nasce, né, nessa faixa, latitude e longitude ali, nós temos tipo assim, zodíaco, nós temos um mapa bem dividido, ou seja, o quadrante, as casas ficam todas meio certinhas e tudo mais. Se você pegar uma pessoa que está na Europa, que está em outro país, que está mesmo no sul ou no norte, não interessa, você vai perceber que as casas se alteram. As casas ficam completamente diferentes. Qual o motivo? O porquê dessa condição? Porque simplesmente você está na circunferência da Terra, né? Você não está tipo de frente com o Sol, você não está alinhado com a posição solar. Você está meio que inclinado, ou seja, você está ou na parte no hemisfério norte ou na parte do hemisfério sul. O que ocorre é que os quadrantes ali, as partes das casas, se diversificam. A mesma coisa pode ser explicada quando você então nasce ali, vamos dizer, na linha do Equador, e você caminha na Terra. Eu digo sempre assim, a pessoa caminha na Terra, e quando ela olha para o céu, ela vai ver, se ela conhece um pouco, ela vai perceber que as estrelas mudaram, ou que as configurações são outras, né? Então, por exemplo, eu digo, olha, você está aqui no Brasil, você vê o Cruzeiro do Sul. Você olha para o céu à noite, você vê o Cruzeiro do Sul. Algumas pessoas que estão na Europa, por exemplo, minha filha está na Europa, fala, pai, a gente não consegue ver o céu que você vê aí. Outra coisa é posição lunar. Se você tem alguém que mora no exterior, quando tiver uma noite de lua, ela te manda uma foto da lua, a lua vai estar deitada de um jeito e você vai estar enxergando a lua de outro, tá? Isso acontece por causa desse efeito de você estar na circunferência da Terra. Muito bem. E aí tudo bem. Mas o que ocorre? O que ocorre é que mudam as influências da sua vida. Você nasce numa localidade e quando você faz essa curvatura e vai morar num outro hemisfério, a posição dos planetas não vão alterar. Você nasceu naquele dia, aquela posição é em graus, vai estar tudo certinho. Os aspectos, as quadraturas, os trígonos vão estar tudo certinho. Mas a questão é com as casas do mapa, né? As casas, aqui atrás está aqui o desenho de um mapa, e nós temos ali casa 1, casa 2, casa 3. O que acontece é que, por exemplo, o ascendente muda. Ou seja, o comportamento e a personalidade da pessoa, dependendo da quantidade do tempo que ela está em outro país, ela vai alterando. A gente vai tendo uma personalidade que vai se diversificando. Então, eu falo muito sobre isso. Você está aqui no Brasil, você se formou em engenharia mecânica, ou você se formou em administração. Daí então você tenta levar essa condição para um outro país. Sempre digo, se uma empresa te contratou e ela te chamou e vai te levar, quando você chega lá, houve um propósito, houve uma intenção do sistema, mas provavelmente você vai migrar dentro da empresa e você vai ter outras características naquele novo local. Algumas pessoas dizem, nossa, mas isso é muito forte, isso funciona. Olha,
as minhas experiências relativas a esse tipo de estudo são muito importantes. Condições assim muito, assim, vamos dizer, graves ou até absurdas, né? Como, por exemplo, uma pessoa no Brasil, que alguém diz, o médico diz, pessoas, você tem dificuldade para engravidar, você não vai poder ter filho, você... Tá, de repente a pessoa vai morar nos Estados Unidos, depois de 2, 3 anos, ela até, né, não se preocupa com gravidez, não tem essa preocupação de se preservar e tal. Daqui a pouco ela tá grávida. Ela, Tadeu, como é que pode, né? Então as pessoas em volta dela ficam todas assim, meio, né? Como pode isso? Pode. Pode, porque a gente diz, né, que o gene muda. A gente diz que a fisiologia, o sistema imunológico, todo o comportamento gera um novo corpo. Um novo comportamento afeta a saúde e o formato e as questões corporais, tá bom? Se afeta dessa, sabe aquela coisa assim, ó, muita gente fala, você tem a doença tal, não sei o que, vai morar num lugar mais frio, vai morar num lugar mais quente, certo? Então, é muito forte essas influências. E o comportamento muda. Uma pessoa, Tadeu, a empresa está me mandando para a Alemanha, eu vou trabalhar no departamento de desenvolvimento de motores. Dali a um ano a pessoa, Tadeu, eu não sei, está acontecendo alguma coisa. Eu não estou mais na parte de motores e estou na parte de poluentes. A pessoa fala, nossa, Tadeu, no Brasil eu tinha uma agência de turismo. E aqui eu estou cuidando de criança. E está dando muito certo, eu estou tendo muito resultado. Eu não tenho mais vontade de trabalhar com turismo. Então, é muito importante pessoas que pensam em mudar de país ou que pensam em fazer uma viagem de experiência para ver o que acontece nessa outra localidade. Né? E eu sempre vou falar: chega lá, fica 2 meses, 3 meses, sente como é que é as pessoas, sente o comportamento, a cultura, veja se você se adapta com a questão do idioma, veja como você se sente naquela localidade. Tá tudo muito bem, você gostou, você tá. Então, faça um mapa de relocação e veja qual é a sua disponibilidade profissional, qual é a sua disponibilidade de relacionamento, qual é a sua facilidade de adaptação nessa nova localidade. Vai ser muito mais rápido. Podem surgir questões que eu vou dizer para você assim, ó, desenvolva essa área, melhore aquela questão, faça teatro, faça isso. Por quê? Porque isso vai desenvolver facilidades para você se ajustar nessa nova localidade. Outra coisa que também é muito séria é quando a gente vê dificuldades. Então, eu já cheguei a, né, já aconteceu muitas vezes, eu falo, olha, não é legal você ir para esse país. Se você for, você visita, tal, mas não é para você se acomodar ali e não vai dar muito certo. E as pessoas às vezes têm aquele gosto, né? Ou um sonho, morar em tal lugar e tudo mais. Então, já tive algumas experiências que não foram muito boas, né? No sentido de que a pessoa então tem que retornar. Às vezes ela despende tempo, gasta um dinheiro, pessoas que fazem, tipo assim, vende imóveis, eu quero morar em tal lugar, e às vezes não é tão legal, não dá muito certo, tá? Então, mapa de relocação. Outra coisa que fica muito importante, não faça isso aleatoriamente. Muita gente chega para mim e fala, Tadeu, eu tenho 3 países que eu quero morar. Não vou fazer. Mas eu queria ver um estudo de vários lugares. Não vou fazer. Primeira coisa, como eu disse, faça uma viagem de entretenimento, uma viagem cultural. Tem alguém conhecido? Vai visitar os amigos. Chega lá e sente o ambiente, entende? Porque você perde uma coisa e ganha outra. Às vezes no Brasil você tem facilidade de comunicação. Você vai chegar na Noruega e você vai ter facilidade para casar e ter filho.
inexplicável, o negócio, a mudança é muito, sabe? As pessoas saem daqui, eu nunca pensei em casar e ter filho. Tadeu, eu tô com 3 filhos aqui, casei e não trabalho mais, entende? Outras pessoas conhecem alguém, né? Conhecem alguém num outro país. Já aconteceu muito, já atendi muito essas questões. A pessoa chegou lá, houve um entrelaçamento dos mapas, né? A gente chama de sinastria. A pessoa conhece alguém. E aí ela fala: vamos visitar meu país natal, vamos para o Brasil? Vamos, eu quero que você conheça minha família e tal. Chega aqui, briga, dá um problema, não dá certo. Começa a encontrar uma outra personalidade, a pessoa percebe um outro ser dentro. Ele falou assim: não, mas não era com você que eu me relacionava. Por quê? Porque a pessoa recebe influências no lugar, ela se molda, é uma nova modalidade da pessoa, eu digo, é outra fase, tá bom? Por isso também você vai ter aquela situação que as pessoas pedem muito, né? Tadeu, eu tô com um problema aqui assim, assim, assado. O que que eu faço? Vai passar um aniversário não sei na onde. Vai passar o aniversário num outro país. Muita gente faz isso. É um momento certo. Porque aquilo dá um restart. Aquilo dá como se abrisse uma gaveta e tivesse um problema dentro daquela gaveta. Né? Aí você pega e fala, fecha essa gaveta. Aí você vai para um outro local e lá é outra gaveta que está aberta com outras possibilidades lá dentro. Em cada lugar, né? Então, quando você, por exemplo, sai daqui, vamos dizer, sai do Brasil, a tua gaveta, você abriu a gaveta, tem problema lá dentro. Então, você sai daqui, fecha essa gaveta e vai para uma outra localidade, um outro hemisfério. Não adianta mudar muito. Não é uma mudança pequena. Não é vou até ali. Não, é essa coisa mesmo de hemisfério. Quando a pessoa está, então, nessa outra localidade, é outra gaveta que está aberta, tem um monte de surpresas, tem coisas interessantes, tem facilidades, e às vezes ela molda um novo comportamento, aprende alguma coisa, desconfigura, né? Quando ela volta, aquela gaveta ficou para trás, aquela que estava com problema não existe mais. O tempo de consumir aqueles problemas já foi. Os trânsitos, planetas andaram e o efeito daquele problema, daquela gaveta, você pode dizer assim, mas o que aconteceu com isso? Ficou para a próxima vida, não sei. Ficou por uma outra encarnação, não sei. Mas você mudou de fase. Você foi lá e abriu outra gaveta, fechou aquela gaveta que estava com problema, abriu uma outra e descobriu facilidades né? O contrário também é verdadeiro, tá bom? Então vamos dizer assim, você está aqui, você abriu uma gaveta, tem coisas, como se fosse uma carrinho de brinquedo, como se fosse a criança que abrisse a gaveta do brinquedo. Então ela tem aquilo que ela vai fazer, os brinquedos que ela tem ali e tal, né? De repente, os brinquedos quebraram, os problemas aconteceram. Então fecha essa gaveta e abre uma outra gaveta. Você tem que desapegar. Então isso é muito assim, dá muito certo, mas também dá muito errado. Você de repente pode ter uma gaveta fechada na Inglaterra, você pode ter uma gaveta fechada no Japão. E lá dentro tem problemas, entendeu? Então não sei o que a sua alma foi fazer lá. Então você saiu daqui, foi parar numa outra localidade, chegou lá, a tua vida desmorona. Ou acontece que você tem que resolver problemas. Você abre uma gaveta e tem coisas escondidas, não sei de onde. Quando alguém vai dizer, de outra vida, de outra situação, por que eu estou vivendo tudo isso? Surgiu na sua frente. Você quer ficar ali? Né? Você quer reagir com aquilo? Resolver aquilo? Tudo bem, tá? Mas é muito interessante você entender relocação e muito interessante você entender como isso funciona. Bom, então, assistam meus vídeos, mandem as perguntas, entrem em contato comigo, tirem suas dúvidas, porque esse programa de hoje, no caso, foram dúvidas que surgiram durante a semana passada. Carol me trouxe questionamentos também e a gente falou, vamos gravar esse vídeo e tentar ajudar as pessoas a resolver essas questões. Tá bom? Fica com Deus, muito obrigado. Olhe para Júpiter, olhe para o céu, olhe para a lua e seja feliz.